Neste bloco é a vez de conhecer ou relembrar, porque é bem conhecido, o trabalho do Asilo Padre Cacique. Com a gente, o diretor financeiro, Paulo Renato Novo Moreira. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, que essa oportunidade é uma grande doação que nós estamos recebendo de vocês, Bom, da Ubra muito obrigado, em nome de todos da Ubra TV e da Universidade Luterana do Brasil. A gente fica muito feliz em receber, só não fica muito feliz porque, seguidamente, não só nós aqui, mas outros veículos de mídia relatam as dificuldades que o Asilo Padre Cacique passa. E sem nenhum demérito a nenhuma instituição, eu fico imaginando o seguinte: se o Asilo Padre Cacique, que é extremamente conhecido na região metropolitana, passa por dificuldades, fico imaginando outras instituições menores e que não são tão conhecidas, né, como elas devem se virar para manter o seu trabalho. Eu vou começar, então, com essas dificuldades que marcaram não só esse ano, que vem marcando os últimos anos no Asilo Padre Cacique. Como é que está a situação hoje, nesse momento? O problema do Asilo Padre Cacique é que nós não recebemos nenhuma verba governamental. O Asilo Padre Cacique vive da doação do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas e da doação da comunidade. É que o Asilo Padre Cacique ele tem um padrão de atendimento de seus avós e as suas vós lá, e a nossa luta é não deixar cair esse padrão. Sim. E então os nossos custos são muito altos. Por exemplo, hoje nós temos, porque a nossa capacidade são 150 idosos, né? Nós estamos em torno de 110 atualmente, porque nós estamos repondo, vamos abrir novas vagas agora daqui para frente. E nós somos muito rígidos na admissão. Por exemplo, o vô ou avó que quisesse ficar no asilo não pode ganhar mais do que um salário mínimo. Sim. E desse salário mínimo, 30%, como manda a legislação, é do vô. Claro. É dele. Então, nós temos hoje, por exemplo, do nosso público lá, nós temos em torno de 22 vós internadas permanentemente na nossa enfermaria feminina e 12 vós na enfermaria masculina. Esse público, esses 34, eles vivem há 24 horas sendo cuidado por enfermeiros. Hoje nós temos 32, nosso corpo médico de atendimento à saúde é de 32 pessoas. Bom, antes da gente continuar a nossa conversa, eu abri com esse relato para vocês terem uma ideia do tamanho, e por isso o Padre Cacique ele é reconhecido pela até mesmo a sua dimensão. O prédio é muito grande, quem passa ali pela Padre Cacique sabe muito bem, né, o tamanho da instituição e sabe do trabalho do histórico. Eu vou mostrar para vocês uma matéria que a gente fez em junho deste ano, quando já em junho deste ano a situação era alarmante. E aí a gente volta para discutir o que realmente mudou, se algo mudou. Mas só para vocês terem uma ideia de como, não importa se é inverno ou verão, a situação está sempre difícil. Não só para o Padre Cacique, mas para outras instituições. Vamos começar com o Padre Cacique. Preste atenção nessa matéria. Veio para o Padre Cacique há 7 anos, depois que não pôde mais dançar o tango que tanto gostava e porque a casa em que ela morava estava em um local interditado pela prefeitura. Era um local assim perigoso, entendeu? Tinha muito bicho lá. Aqui a gente não vê bicho. Aqui ela acorda cedo, toma café, almoça e tem todo o atendimento médico que precisa. Isso aqui foi é melhor que hotel 5 estrelas, entendeu? Aqui é uma maravilha. O Asilo Padre Cacique atende hoje 150 idosos. São pessoas em situação de vulnerabilidade social, vovôs e vovós que não têm família e nem onde morar. Nós acolhemos aquelas pessoas que não têm responsáveis, que não têm uma família direta, né? Que chegaram na sua terceira idade sem um local de moradia, sem uma renda que possa subsidiar a sua existência sozinho, né? Então são pessoas vulneráveis socialmente, né? Aqui eles recebem remédios, 6 refeições por dia e o atendimento médico necessário com médicos e até fisioterapeuta. A instituição filantrópica não vende vagas, se sustenta com recursos do Fundo do Idoso e doações. Alguns dos idosos que moram aqui até contribuem com parte do salário, cerca de R$660. Só que o custo mensal por pessoa é bem maior do que isso, chega a R$4.100. Há cerca de um ano, a situação financeira se agravou
agravou. A arrecadação reduziu cerca de 70%. As doações de alimentos e fraldas também caíram nesse período e diminuíram ainda mais com a greve dos caminhoneiros. E outro dado bastante importante, sim, foi do nosso último balanço, né, que o presidente até divulgou, apresentou, onde as instituições, as contribuições dos empresários através do Fundo Municipal do Idoso tiveram uma queda vertiginosa, assim, né? E é uma contribuição que ajuda na manutenção da instituição, né? Manutenção de onde se compra aquilo que não se consegue por doação, remédios, fraldas, medicamentos especiais, a própria manutenção do prédio e do povo que aqui trabalha, né? Hoje a maior necessidade é pela doação de recursos financeiros. Isso pode ser feito através do Fundo do Idoso, carnês ou por depósito em conta bancária. Também é possível trazer alimentos como arroz e feijão. Café e açúcar são alguns itens que estão faltando na despensa. As refeições são essenciais para poder atender idosos como o seu Wilson. Ele está aqui há 4 anos, depois que começou a perder a visão. Aqui é muito bom de morar. Aqui temos tudo aqui dentro, muito bom. A amizade, a dona Rogéria é uma que orienta a gente para tudo que é lado. Muito bom de morar aqui, eu estou adorando. Beijo para a avó Oswaldina, tá lá ainda, avó querida. Tá lá. E a avó Oswaldina que está num hotel de 5 estrelas. Eu vou chamar a atenção depois porque ela disse. E para também o senhor Wilson. Seu Wilson, um abraço para o senhor também. E para todos os vós e vós do Asilo Padre Cacique. Algumas coisas que a gente poderia destacar. Primeiro da avó Oswaldina falando, né, que aqui é muito bom. Aí a gente fica pensando assim, poxa, mas se é um hotel 5 estrelas, tá bem, não precisa doar mais nada, tá tudo tranquilo. Não, é que às vezes a comparação para alguém que passa dificuldade, vê a avó falando de bicho. Sim. Ah, onde eu morava tinha bicho. Bom, tudo que eu espero de um lugar que vem acolher o vô e a avó é que não tenha bicho, no mínimo, né? Exatamente. Né? Mas enfim, mas para que vocês tenham, isso ficou muito claro. A gente viu nas imagens as dependências, tudo muito limpo, muito organizado. Então, tipo, vamos parar de ter essa ideia de que para a gente se mobilizar para ajudar alguma instituição, ela tem que estar caindo aos pedaços. Não, a gente tem que manter isso. Exatamente. Não é isso, doutor Paulo? Inclusive, tem algumas características do asilo, pela idade dele, que tem 120 anos. Por exemplo, o prédio é tombado. Sim. Nós estamos numa área das mais nobres da cidade pelo deslocamento de veículos ali. Bom, e nós não podemos sequer alugar para um outdoor, porque o prédio é tombado e eles não permitem. Não tem essa fonte de Até a renda. cor do prédio tem que ser a padronizada Sim. do tombamento, etc. e tal. Então, a nossa luta é muito grande. Tá? Os nossos números são gigantes. Por exemplo, nós gastamos 20 mil reais por mês de energia elétrica. 10 mil reais só de carne. Só carne. Sim. Fora hortifrutigranjeiros e mais os outros insumos todos ali. Remédio é 50 mil reais por mês, de medicação que nós compramos para os vós e para as vós precisam no dia a dia. Fraldas nós ganhamos agora, a sociedade foi muito generosa, nós temos um bom estoque de fraldas que vai dar para mais uns meses ali com que a gente fraldas geriátricas. Mas vamos ali. insistir, não é porque tem estoque que a gente tem que parar de Exatamente. doar. Isso é fundamental. Por exemplo, tem uns detalhes assim característicos que as pessoas que lidam com isso que não lidam com isso estranham. Por exemplo, espessante. É uma coisa que a gente gasta 8 mil reais. O que é espessante? É que tem vós e vós que tem problema de deglutição, então tem que botar um elemento dentro do alimento para aquilo poder haver absorção dele. Só desse elemento a gente gasta em torno de 8 mil reais por mês. Bom, uma das coisas que chamou a atenção, eu quero deixar, não posso deixar passar, eu vou deixar aqui um abraço para o nosso querido ex-colega hoje no SBT, Guilherme Roquette. Um forte abraço, um Feliz Natal para você, Guilherme, que fez essa matéria, como sempre fez todas as reportagens em alto nível. Né? Então, um forte abraço para você, Guilherme, fica aqui a nossa saudade. Bom, o Guilherme puxou um detalhe ali, na queda de arrecadação, 70%. A gente viu o volume de dinheiro que precisa a instituição. Exatamente. Dá para explicar o empresariado, por exemplo, como chamou a atenção a nossa entrevistada, pode me recordar o nome da funcionária que estava ali? A Rogéria, nossa assistente social. Um abraço para você, Rogéria, também, um Feliz Natal. Os empresários também. Acredito que tem alguma relação direta com a crise econômica. Perfeitamente, tocou no X da questão. A doação e os dois que me antecederam aqui nesse espaço,
Eles percebem isso, que a crise econômica afeta, em primeiro lugar, esse aspecto da filantropia, da solidariedade. Isso aí atinge a todos nós que estamos nesse ramo. Então, com aquele movimento que houve com a crise de 2017, caíram bastante. Sim. Já esse ano a gente já vê no segundo semestre uma melhoria das pessoas. E o nosso presidente, o Dr. Edson Brozosa, ele, assim que a gente assumiu em abril, ele foi para a mídia e foi honesto. Ele pediu socorro para o asilo. Sim. E a sociedade foi generosa e contribuiu com algumas coisas lá para nós. Esse programa deseja um feliz ano novo para todos, né? Mas em especial que a gente possa ter um 2019 diferente. Perfeito. Bom, há uma expectativa de que a crise passe. Sim. Hoje, como as pessoas, tanto a pessoa jurídica como a pessoa física, pode doar, e o que mais vocês precisam de imediato, nesse final de 2018, início de 2019. E hoje a gente está precisando, mais angustiante no início agora, para esse momento agora, é em termos de leite. Leite é fundamental. Leite e produtos de limpeza. Isso aí é o que está batendo mais forte nesse momento. Uhum. Bom, tem uma outra situação muito triste, tá? Que eu vou ter que relatar aqui. A festa de final de ano teve que ser cancelada devido às dificuldades financeiras. O que ia acontecer nessa festa para a gente poder entender? Não, o que o asilo faz todos os anos? Ele reúne os seus funcionários, os idosos e os voluntários da instituição. E aí a gente faz uma grande confraternização. Então a gente achou que não seria ético, num momento de dificuldade que a gente atravessa, fazer essa confraternização, que as pessoas poderiam interpretar como uma festa. Então, para dar o exemplo, a gente simplesmente suspendeu, realmente não vamos fazer, na medida em que a gente quer, através desse exemplo, mas para os vós e as vós vai ter a grande ceia de Natal deles, vai ser nesse sábado, às 6 horas da tarde, no jantar deles. Sim. Inclusive, o chefe de cozinha vai fazer aves natalinas, rabanada e tal. Eles não sabem ainda da surpresa. Então é a ceia de Natal, mas para os vós e para as vós. Claro. Nada mais que... Prioridade a gente é entende eles, bem. Mas também fica essa situação triste, porque afinal de contas são muitos voluntários, profissionais que estão lá, que gostariam de estar celebrando. Claro. Porque uma coisa, vou lembrar de novo na nossa reportagem, o seu Wilson, ele disse uma coisa que me marcou bastante, de que aqui a gente não se sente sozinho. Exato. Há um companheirismo muito grande. Ele ressaltou isso, né? São pessoas que em determinado momento se sentiram solitárias na vida, né? Que não tinham mais familiares. E esse relato dele, conta um pouquinho pra gente de como é viver no Padre Cacique. É que o Padre Cacique ele tem uma característica que eu acho fundamental. Por exemplo, quando a gente analisa a pirâmide de Maslow, a primeira base da pirâmide, o ser humano precisa daquela infraestrutura básica, né? Sim. Que é o alimento, a água, alimento, etc. e tal. Bom, aí tu vai para o segundo degrau da pirâmide, ele precisa de segurança. Sem dúvida. Isso tudo o asilo vai indo. Só que quando chega lá no topo, tem uma coisa chamada autoestima. Não adianta dar comida, dar alojamento, eles precisam se sentir bem acolhidos e com autoestima elevada. Por exemplo, nós temos um salão de beleza que voluntários vão maquiar as vós, pintam cabelo, fazem unha, fazem pé, entendeu? Então elas se sentem assim renovadas. Por exemplo, outro dia foi um veículo de imprensa entrevistar uma avó, ela disse, não, me aguarde um pouquinho. Ela foi até o quarto pegar maquiagem para se preparar, para dar entrevista. E isso que era rádio, não era TV. Mas claro! Isso é autoestima, isso nos realiza. Poderosa. Isso nos realiza de vê-los assim, entendeu? Que maravilha. Por exemplo, os andadores aí que eles têm, vocês reparem, todos são com rodinhas para facilitar o deslocamento deles ali, né? Então, deu aqui uma ideia, ó. Você aí, profissional da beleza. A gente tem vários colegas aqui na Ubra que são formados pelo curso de cosmética e estética da Ubra. Vocês podem fazer o voluntariado. Exatamente. Hoje, como é que a gente pode, antes das doações, que a gente vai chegar lá, mas vamos começar por esse gancho. Voluntários. E você quer dar atenção, vô e vó querem um abraço, querem netos. Perfeito.
É possível? Como é que a gente É faz? o que eles mais querem na vida, é isso. Eles querem um abraço, eles querem sentar ali nos nossos corredores, que são todos eles virados para os jardins. Eles querem conversar, querem contar a vida deles, querem contar suas histórias, entendeu? Porque eles não têm famílias, não têm. Então, cada um que chega lá é a sua família. Então, os voluntários são sempre bem-vindos. Por exemplo, toda quinta-feira, a partir das 15 horas, tem baile. Que lá bacana. nós tem baile. Os voluntários podem ir lá, dançam com as vozes. Músicos podem ir? Claro, sempre, normalmente tem alguém tocando lá. Quando não tem, tem um DJ da casa que fica botando música para eles. E eles fazem bailes temáticos. Olha, hoje é só tango e bolero, outro dia vai o sambão. O senhor vai me lembrar agora de uma matéria de um outro veículo, eu não me lembro qual emissora, porque eu queria ser justo e cumprimentar o nosso colega, de um namoro que aconteceu lá dentro. Sim. Casais que se formam. Sim, o seu João conheceu a namorada dele lá dentro, começaram a namorar e aí resolveram casar e casaram dentro do asilo. Isso Embora morem claro. em quartos separados, durmam em quartos Claro. separados, mas são casados dentro do asilo. É isso aí. Eles passam toda a tarde de mão dadas de frente pro jardim. Isso lá. é só um relato para você de casa entender que a terceira idade é a melhor idade, a gente quer viver, as pessoas querem viver até o fim da vida, todas as emoções. Segundas-feiras no asilo tem um grupo de empresários que o hobby deles é tocar samba. Sim. Eles fazem tipo fundo de quintal ali e tal. Então, toda segunda-feira, 15 horas, eles vão para lá, tem uma piscina lá no asilo, eles ficam do lado da piscina e ficam tocando samba. E os vôs cantam, eles dão um microfone para eles, cantam, dançam lá. E segundas é o Fantástico. sambão e quintas é o baile. Fantástico. Bom, então você já sabe que você pode doar o seu tempo, o seu amor, o seu carinho, o seu afeto pro vô e pra avó. Perfeito. Agora, é importante também a doação financeira. A gente sabe, já desde o início da nossa conversa, Exatamente. relatamos a queda na arrecadação. Isso. Hoje, como é que a gente pode ajudar o Asilo Padre Cacique? Olha, se ligar para o 32 33 75 71, eles vão dar até o número das contas telefônicas. Ou então entra no nosso site ali. Entra no site, pega o número das contas, pode fazer os depósitos em dinheiro. Nós temos 2 opções de bancos lá para eles. A gente está vendo a fanpage aqui, ó. Tem no Facebook também. Com essa frase maravilhosa. Solidariedade, essa ideia nunca envelhece. Agora, inclusive, até por uma questão de gratidão, tá? Gratidão, o ministro Beltrame, a semana passada, nos levou um micro-ônibus de presente para o asilo, que é do governo do estado, que ele deu 40 para as prefeituras, uma para cada prefeitura, e deu um para o asilo lá, para deslocar os idosos, para eles passearem, eles passeiem pela cidade. Nós programamos visitas, eles vão a jogo de futebol. Que legal. O Grêmio e o Inter cedem ingressos para eles vão lá ver o jogo. Por exemplo, tem uns ali, como a gente é Isso vizinho do Inter. Nem todos são colorados, apesar de morarem na frente. Exatamente, bem assim. Não, e brigam lá quando tem jogo do Inter, um que é gremista fica bravo e não vai para frente para não enxergar o Beira-Rio lotado. Claro, tudo no bom espírito. O importante é que dentro do asilo e dentro de, quando eu digo Padre Cacique, que é o nosso caso, mas dentro de outras instituições, eles vivem um microcosmo social que reflete rigorosamente a sociedade aqui fora. Dos nossos 150 avós, que é a nossa capacidade, embora não estejamos com 150 nesse momento, somos com 110, eles têm os bem-humorados, tem uns que ficam toda manhã e toda tarde na recepção para ver pessoas, cumprimentar pessoas, contar histórias. E tem aqueles rabugentos que não saem do quarto, não querem sair do quarto, ficam só sentados. Tem outros que ficam no outro canto. Eles são respeitados de acordo com aquilo que eles desejam fazer. Porque a gente se preocupa, de novo, eu vou repetir, com a autoestima dos vô e das vó, de que eles sejam cidadãos de bem. Cada um vai escolher como vai viver a sua terceira idade. Quer dançar, dança. Não quiser dançar, não dança, vai para o quarto, vai ler. O importante é que eles tenham as necessidades básicas atendidas. Exatamente. E essa é a grande missão. Exatamente. Mais uma vez, ó, tá na tela, esse é o site do Asilo Padre Cacique. A gente sabe, né, da história do Asilo Padre Cacique, da missão que cada um tem como voluntário, como a gente sabe que o senhor tem, seu Paulo. Sim, então, sim. fica aqui o nosso parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Mas, gente,
Vamos, não importa a crise financeira, vamos tentar evitar com que essa crise vá bater na porta do vô e da avó. Tá? E das outras instituições que estivemos aqui e daquelas que, infelizmente, não conseguimos dar espaço hoje, mas uma outra oportunidade daremos. E o Conexão RS não faz isso só no período natalino. Fica aqui o espaço para outras instituições que precisam de espaço para doação, para a convocação de voluntários, para mostrar o seu trabalho. A gente tem um espaço, né, que, no caso, esse era o Natal do Bem, mas temos outros espaços dentro da nossa programação e do Conexão RS para que você possa aproveitar. Ou seja, o ano todo no Conexão RS é Natal. Eu mostrei uma matéria que a gente fez em junho do Padre Cacique. E hoje o Padre Cacique está aqui de novo fazendo esse apelo. Para finalizar, então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Muito obrigado. Né? Retribuímos. E especial para os vós e para as Se vós, Deus quiser. que eu acredito que estão nos assistindo agora. Um beijo para todos vocês. E o minuto final para o senhor, seu Paulo, fazer o apelo, a convocação para que todos possamos ajudar o Padre Cacique. Eu vou aproveitar a mágica desse momento, dessa oportunidade fantástica que vocês nos proporcionam, para agradecer as pessoas que nos ajudam e dizer para as pessoas que agora vem janeiro e fevereiro e as pessoas vão para a Freeway, tá? Para seu merecido lazer. Só que é o seguinte, o asilo existe em janeiro e fevereiro, nós não paramos, os voos não param de comer, de beber, de se medicar. Então, antes de pegar a Freeway, deixem a sua contribuição no Asilo Padre Cacique, que, olha, nós vamos adorar. E dizer uma coisa para as pessoas, eu tenho testemunho dos dois que me antecederam aqui, né, nesse espaço. Nós, como voluntários, recebemos muito mais do que nós doamos. Eu não tenho a menor dúvida que com essa palavra final do seu Paulo, a gente deseja um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, boas festas para você que está em casa e que a gente possa transformar o ano de 2019 numa palavra que tem ganhado significado. Eu falei sobre o mercado de trabalho e é verdade, a gente constatou isso com os profissionais, cada vez mais as empresas procuram pessoas que sejam voluntárias, a gente precisa do voluntariado todos os dias, toda hora, para a gente transformar esse mundo. Um ano que foi bastante conturbado, um ano em que as pessoas gostaram muito mais de se xingar do que se abraçar, né? Preferiram muito mais se agredir na internet, sobre política, sobre futebol, seja lá o que for. Esse ano, a gente quer 2019, um ano de paz, cheio de realizações, mas, acima de tudo, de paz.